E se a gente descobrisse que o boom industrial de uma das maiores cidades do mundo foi impulsionado por um grupo de imigrantes que a história, bem, quase esqueceu? Pois é. Hoje vamos mergulhar num capítulo pouco conhecido do pós-Segunda Guerra, focando na jornada surpreendente dos poloneses que ajudaram a construir a São Paulo que a gente conhece. É uma história de sobrevivência, claro, mas também de muita ambição. O fim da guerra deixou um rastro de destruição e milhões de pessoas sem um lar. Foi uma crise humanitária gigantesca. Mas para onde foram todas essas pessoas? A nossa análise de hoje vai focar num grupo bem específico que encontrou um destino, digamos, inesperado, conectando a Europa devastada com a ascensão industrial de um país do outro lado do oceano, o Brasil. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa ter um termo bem claro na cabeça, um termo da época: pessoa deslocada, ou DP, como se falava. E isso é fundamental, tá? Não estamos falando de refugiados que fugiram por vontade própria. Estamos falando de gente que foi arrancada de casa, obrigada a trabalhar para o inimigo e que no fim do conflito simplesmente não tinha mais um país para onde voltar. São essas pessoas o coração da nossa história. Ok, então enquanto a Europa estava ali, lidando com as ruínas, do outro lado do Atlântico tinha uma nação de olho no futuro. O Brasil do pós-guerra tinha um plano muito ambicioso e precisava de gente para colocar esse plano de pé. Pensa só, o Brasil estava numa transição brutal, trocando o café pelas chaminés. A economia, que era basicamente agrária, pisou num acelerador da industrialização. Só que tinha um gargalo aí, faltava gente qualificada. As novas fábricas precisavam e muito de técnicos, de mecânicos, de especialistas que o país ainda não formava em quantidade suficiente. E essa necessidade toda gerou um debate interno enorme no Brasil. Era como uma balança mesmo. De um lado, a lógica econômica era cristalina. O país precisava desses cérebros, dessas mãos qualificadas para a indústria crescer. Só que do outro lado, pesava uma antiga preferência cultural por imigrantes latinos, sabe? Portugueses, italianos, e um certo receio de receber gente do leste europeu, que alguns viam como um povo traumatizado pela guerra. No fim das contas, a necessidade da indústria falou mais alto. O governo brasileiro foi lá e fechou acordos para recrutar trabalhadores direto dos campos de deslocados na Europa. E a lista de profissões que eles queriam é basicamente um raio-x do projeto industrial que o Brasil tinha na cabeça. Então, quem eram exatamente essas pessoas que toparam cruzar o oceano? Quando a gente olha os dados, a resposta é, no mínimo, surpreendente. E aqui vem a grande surpresa. O maior grupo nacional que chegou por esse programa não era de italianos nem de portugueses, eram os poloneses. Eles representavam mais de um quarto do total. Foi uma onda migratória muito específica e super relevante, mas que a nossa história raramente conta. 4.718, esse é o número exato de poloneses que desembarcaram no Brasil em um período de apenas 4 anos. Um fluxo bem intenso e super direcionado. E aqui tem um detalhe que, olha, muda tudo. Ao contrário de outros países que queriam mais era o trabalhador solteiro, a política do Brasil incentivava a vinda da família inteira. Eram maridos, esposas, filhos, buscando não só um emprego, mas um lugar para literalmente reconstruir a vida do zero. Isso moldou completamente o perfil dessa comunidade. E a prova de que eles eram exatamente o que o Brasil queria está aqui, ó, nas profissões declaradas. Dá uma olhada. Impressionantes 45%, quase metade, vinha da área de produção industrial. Era exatamente a mão de obra que as fábricas de São Paulo estavam esperando. Mas o mais curioso é que os registros oficiais nem contavam a história toda. Muitos profissionais super qualificados, como engenheiros, por exemplo, tiveram que rebaixar o próprio título para conseguir entrar no país. Ou seja, o título oficial no papel escondia um nível de conhecimento ainda maior. E esse jeitinho no papel não parava por aí, não. Muitos operários de fábrica, gente que nunca tinha visto uma plantação na vida, se declaravam agricultores nos documentos. Por quê? Simplesmente porque essa era uma categoria que facilitava a entrada no país. E essa pequena mudança no papel ia trazer consequências bem grandes na vida real deles. Ok, então com os documentos em mãos, alguns mais fiéis à realidade que outros, como foi a chegada e a adaptação dessa gente? Vamos seguir essa jornada do navio até o chão de fábrica lá em São Paulo. O processo todo era super organizado. As famílias chegavam pelo Rio, ficavam um tempo em centros de recepção e depois eram transferidas para São Paulo, que era o grande polo industrial. Era lá que os novos empregos e a nova vida os esperavam. E eles não se espalharam pela cidade de qualquer jeito. A concentração foi grande nos bairros operários que estavam explodindo ao redor de São Paulo, bem pertinho das fábricas. Lugares como Vila Prudente e Lapa
e cidades que hoje são gigantescas, como São Caetano, Santo André e Osasco. E olha só que interessante, eles foram parar em algumas das maiores empresas do Brasil na época. Não eram empresas quaisquer, não. A gente está falando de Matarazzo, Armor, Nestlé, gigantes que eram a espinha dorsal da economia e que precisavam dessa nova força de trabalho. Agora, lembra daquela história de se declarar agricultor no papel? Então, é aqui que o problema aparece. A burocracia lá da Europa teve um impacto bem real aqui. Aqueles operários que fizeram isso acabaram sendo enviados para fazendas e, claro, tiveram uma dificuldade enorme para se adaptar, o que gerou muita frustração. Depois de anos de trabalho duro, de construir uma vida nova, qual foi o legado que essa onda de imigração tão particular deixou por aqui? A história não termina com a chegada ao Brasil. Os registros mostram uma coisa bem intrigante. Quase 10% desses imigrantes poloneses, depois de passarem alguns anos aqui, pediram vistos para ir embora, principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá. Isso deixa a gente com uma pergunta bem interessante no ar. Afinal, o Brasil foi um lar definitivo ou foi uma espécie de trampolim? Para a grande maioria foi um lar, mas para uma parte importante deles foi um porto seguro, uma parada estratégica na longa jornada para bem longe da Europa destruída. O que fica muito claro é que essa leva de imigrantes qualificados de famílias inteiras, muitas vezes invisíveis nas estatísticas oficiais, teve um papel fundamental e muito pouco reconhecido no boom industrial de São Paulo. Foi uma contribuição silenciosa, mas com certeza muito poderosa para a cidade que a gente conhece hoje.